Gente, olha só, quando fala aí sobre esse apontamento onde 83% da população se mostra aí contra a lei da palmada. A gente pode pensar aqui e defender de vários aspectos, né? Essa questão do castigo físico, por exemplo, que não é aconselhável, não deve ser feito, mas a gente também tem um contraponto. E eu gostaria que vocês comentassem para a gente exatamente isso, sobre aí o viés da ciência, aí o que nós podemos dizer com relação a isso aí, Roneida? Tá, vamos lá. Vamos começar então a gente pensar o seguinte, que tipo de educação que nós queremos dar para os nossos filhos? Será que é uma educação punitiva? Eu acho que essa reflexão, Serginho, é muito importante a gente estar fazendo dentro da família, né? Pai, mãe, como que nós queremos educar os nossos filhos? Então, eu acho que a conversa, o diálogo, essa troca de informações é muito importante para a conscientização desses pais, de como educar esses filhos. É claro que tem um momento, né, do desafio, daquele momento que os pais não sabem muito bem o que fazer com determinados comportamentos da criança. Agora, neste momento é que eu acho que entra a importância da conscientização. Né? E quando a gente vai colocar a questão hoje, que era o tema específico, né, do Estado, será que o Estado ele pode interferir nessa educação? Como que o Estado pode interferir? Eu acho que se o Estado pudesse estar fazendo mais programas de conscientização, projetos onde que os pais estivessem inseridos juntamente com os filhos, esses momentos aqui que nós estamos tendo de debate, de conversa, né? Uma roda de conversa mesmo com profissionais, pais, enfim, tudo isso eu acho que faz com que o pai tenha um pouco mais de segurança em como lidar com seu filho. Porque aí a gente não incorre numa questão assim muito, vamos dizer, não sendo simplista, mas objetivo, a gente voltar aí, André, tio Uli também, entrar nesse bate-papo, aquela questão de uma reeducação familiar, porque há um tempo, antigamente nós tínhamos um certo afeto, a mãe mais presente em casa, o pai de uma certa forma ali, a figura era mais presente e a gente tinha disciplina. Hoje, retira-se a disciplina por uma intervenção do Estado, ainda que não só limitada à palmada, mas também concorrendo aí com a ausência da mãe, do pai, essa carência do afeto. Você acha que não é o tempo até para essa discussão, ela não volta para esse princípio? Bom, eu queria só ressaltar o seguinte, o nosso papel, não só como igreja, mas como cidadão, né? É justamente assim, fazer essa avaliação profunda do que o Estado está querendo trazer para a gente. Porque quando a gente vai perceber, se eu não me engano, em 2014 que eles trouxeram essa lei por causa do menino Bernardo no Sul, a situação eles realmente querem proteger a criança. Então, é muito positivo. Nós também queremos fazer isso. Porque a gente, às vezes, vive nesse contexto nosso, só da nossa casa, mas se tratando de uma igreja, de uma associação, enfim, nós queremos proteger a criança de uma forma geral. Nossa visão é o cuidado com ela. Então, nós estamos de acordo com o que o Estado está trazendo, nós queremos protegê-la. Só que a questão dentro da Constituição é um direito da família, a educação, a maneira, isso é uma questão toda da família. Aí o Estado não pode interferir. Aí esse é o nosso posicionamento mais firme em relação ao que eles estão trazendo como imposição. Porque é lei. Está na Constituição, que é direito da família, a educação, a criação. Até o Dr. Guilherme Shelby, grande amigo nosso, ele fala que a família educa, a escola ensina. Então, isso fica muito claro para a gente, dentro da Constituição, de que esse papel, esse direito é nosso. Nós estamos respaldados até pela própria lei. Agora, trazendo algo novo por conta de um caso, e não é um caso isolado, é um caso que aconteceu e que se tornou público. Mas quantos Bernardos estão passando por isso? E, na verdade, eu concordo plenamente com a Roneida,
a questão de estarmos cuidando da família. Porque a criança, ela é só essa esponja desse reflexo todo do que está acontecendo dentro de casa, desse desequilíbrio, dessa ausência que o senhor citou aí da nossa época, né? Da presença do pai, aquela figura firme, aquela presença da mãe que vem ali consertando talvez a dureza do pai, a doçura da mãe. Então hoje a gente percebe o retrato de uma família hoje dessas figuras que não estão mais presentes. Então, o Estado deveria se preocupar com leis que eles estão apoiando da distorção da família. E aí não é um caso desse assunto aqui agora, mas os papéis, o papel fundamental do pai, o papel fundamental da mãe, nessa criação, nessa segurança, nesses limites, nesse ensino. E quantos de nós aqui, né? A gente estava até conversando dos nossos filhos ali no bastidor, quantos de nós, querendo acertar o tempo todo, trazemos algumas coisas dos nossos pais até, na firmeza, não pode, não é assim, e eles são agradecidos. Eu até falei que eu lamento não ter trazido esse estudo, mas acho que uns 3 anos atrás eu participei de uma entrevista onde o psicólogo dizia que a nossa geração dos anos 70 é uma geração mais forte. Não chora por qualquer coisa, não entra em desespero por qualquer coisa, porque justamente fomos ensinados, não quero dizer dos recursos que minha mãe usava para me ensinar, não é esse o caso, mas a firmeza foi fundamental para passar por tantas coisas difíceis que às vezes a sociedade, o Estado traz e a gente tem que ser forte o tempo todo. A doçura e a educação da Andréia faz com que ela coloque dessa forma, você mais grosso. Quem manda na minha casa sou eu. Opa! Vai lá. Há controvérsia. Deixa a Sueli saber disso. Na verdade, esse percentual que a gente vê, né, numa matéria tão polêmica como é a Lei da Palmada, você vê em 83% da população não concorda. E eu acredito que, como elas disseram, não tem que concordar mesmo, né? É função da família estabelecer isso. Agora, tem umas coisas que a gente precisa esclarecer, né? O pessoal às vezes confunde Lei da Palmada com espancamento de crianças, né? No Ministério eu visito muitos abrigos que eu vejo a tamanha violência que essa criança foi tirada dos pais. Isso se chama violência, né? A gente está falando aqui de educação. E a gente sabe também que cada casa existem formas melhores, talvez, né? O cantinho do pensamento, você infringir... A perda de um privilégio, exatamente. Você infringir uma regra, então você não vai perder um privilégio. Mas já cortando, até a expressão, às vezes, que os pais usam com os filhos vou te colocar de castigo. Não é isso. Eu vou te dar uma disciplina, vou tirar aí os direitos. E a violência verbal também, né, Andréia? Você não presta para nada, você só me faz passar nervoso. Vou arrebentar o seu corpo. Sim. Você sabe que eu trabalhava numa empresa e a empresa me mandou para um treinamento fora do país, no México. E aí, depois de ambientado, fui visitar algumas lojas evangélicas e encontrei uma varinha numa loja de vários modelos, de madeira, de acrílico, escrito, de plástico, escrito assim na varinha: ensina a criança no caminho que deve andar. Aí eu perguntei assim para a balconista: pensa aí, é decoração? Ela olhou bem sério e falou: não, é para instrução. Sim. Falei assim: quero uma. Ela ficava lá em cima, filha, né? De um armário, nunca foi usada, mas aquela varinha tinha um respeito. Só falar. A Nena e o Cacá falaram assim: quer ir no banheiro? O que acontecia naquele banheiro, gente? Não espancava, não. Mas eu pegava firme, olhava no olho e falava assim: olha, você está fazendo isso. É a firmeza. Mas não era espancar. Até hoje, às vezes, eu brinco ainda, quer ir no banheiro. Mas quando a gente fala sobre isso, vai muito desse tato, desse contato, dessa sensibilidade. Porque, por exemplo, algo que eu sempre também ensinei aos meus filhos foi isso. Você precisa também ter disciplina para receber a disciplina. Por isso que lá em casa não era o banheiro, eram os quartos de cada um deles. Mas o que estava dentro do quarto, era dentro do quarto e o outro poderia imaginar porque já foi no seu. Mas não tinha aquela coisa, né? Apoteótica, não. Então isso também vale pela cultura e do que a família, o meio familiar, o núcleo familiar dessa família, vive, né? E busca. Né? É igual a Andréia estava colocando aqui agora há pouco, como fazer com que como que os pais agiam antes, né, e os filhos obedeciam.
Então, assim, se a gente for imaginar, o não de antes, nós conseguíamos ouvir. O não de hoje é mais difícil para as crianças ouvirem. Então, assim, uma dica assim, que eu sempre coloco para os pais que tipo de educação você quer dar para os seus filhos. Existe um comportamento, você quer esse comportamento, a criança tem que entender que existe uma consequência dele. Ou você prefere que a criança entenda que há uma punição de determinados comportamentos. Então vem a questão do reforço positivo, que é muito importante que os pais consigam. Agora, antes disso ainda, Serginho, é importante que os pais conheçam as fases da criança, do desenvolvimento dos seus filhos, que tomem isso realmente como um mediador ali, uma orientação para esses pais, porque ajuda também. Você conhecer os filhos, a fase que eles estão passando, isso facilita. Porque muda ali. Facilita para você saber lidar também com esses filhos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.